Aviso prévio, concessão. O aviso prévio, ele deve ser escrito ou verbal. A CF, ou a Constituição Federal de 88, bem como a CLT, ela não estabelece, ou elas não estabelecem regras específicas quanto às formalidades para a concessão do aviso prévio. Na falta de comunicação impressa do aviso prévio, assinado pelas partes, o empregador pode provar com o comunicado fixado na entrada do estabelecimento ou verbalmente, desde que exista a prova testemunhal. Então, na verdade, a principal legislação que prevê a concessão do aviso prévio, ela não traz se esse aviso deve ser verbal ou escrito. E recomenda-se que a empresa, ela mantenha afixado, comunicado nas dependências da empresa, ou seja, recomenda-se que a empresa afixe avisos ou comunicados nas dependências da empresa, na entrada da empresa, a respeito dos avisos prévios concedidos. Todavia, o artigo 20 da Instrução Normativa 1510, ela previa a obrigatoriedade de formalização da comunicação do aviso prévio por escrito. Então, havia aqui a Instrução Normativa 15 de 2010, que previa, sim, a obrigatoriedade da formalização por escrita do aviso prévio. No artigo 22 dessa norma, 15 de 2010, obrigava, dentre outros, a apresentação da notificação de demissão. Porém, tal portaria foi revogada pela Portaria 671, de 8 de novembro de 2021. Então, na verdade, essa portaria, essa instrução normativa de 15 de 2010, no número 15 de 2010, ela trazia a obrigatoriedade da formalização escrita do aviso prévio. Mas ela foi eliminada, ela foi revogada pela Portaria 671, de 8 de novembro de 2021. Então, na legislação, hoje não existe uma obrigatoriedade, digamos assim, não existe uma obrigatoriedade, ou pelo menos um esclarecimento, uma formalização de que esse aviso prévio deva ser verbal ou escrito. Mas é importante ressaltar que o empregador faça e exija a comunicação do aviso prévio por meio escrito, a fim de fazer prova, pois caso haja qualquer demanda na Justiça do Trabalho, o empregador poderá provar a veracidade da ocorrência. A recomendação, pessoal, é sempre que haja um comunicado escrito. É a mais eficiente forma do empregador comprovar essa relação ou essa situação de encerramento do contrato. É a mais eficiente forma do empregador provar que o empregado foi sim demitido e foi avisado com 30 dias de aviso. Então, recomenda-se sempre, é altamente recomendado ou altamente recomendável que a empresa se utilize de uma comunicação escrita. É tanto que eu vou mostrar aqui uma jurisprudência para vocês. Ementa aviso prévio. Como o artigo 487 não especifica a forma de que deve revertir-se o aviso prévio, se escrita ou verbal, permite que a comunicação possa se dar desta ou daquela maneira, ou seja, escrita ou verbal. Entretanto, é prudente que seja transmitido de forma escrita pela facilidade de comprovação de entrega à parte interessada. O que essa jurisprudência está dizendo? Justamente isso, que como a legislação, principalmente o artigo 487 da CLT, não define essa forma de entrega do aviso, se é verbal ou escrita, recomenda-se que ou permite-se que esse aviso seja entregue de forma verbal ou escrito. Porém, recomenda-se altamente que ela seja escrita, para que haja facilidade na comprovação da entrega desse aviso. No caso de a comunicação ter sido de forma verbal, incumbirá ao comunicante demonstrar os termos e a data da emissão
do aviso por outra forma de prova, como testemunhal. Então, quer dizer, o recomendável é que haja uma formalização escrita do aviso prévio, mas caso o empregador opte por fazer esse comunicado de forma verbal, é necessário que haja algum elemento que comprove essa entrega verbal do aviso prévio ao funcionário. E essa prova é justamente prova testemunhal, ou seja, tem que ter testemunha para que informe qual foi a data em que esse aviso verbal foi entregue, qual foi o prazo, quando que esse aviso foi entregue, os termos desse aviso deve ter testemunha que informe isso em caso de uma demanda judicial por parte do empregado. Opções de concessão do aviso. Na extinção do contrato de trabalho sem justa causa, empregador ou empregado podem optar pela concessão do aviso prévio trabalhado ou indenizado. É importante você saber que esse aviso prévio, ele pode ser aviso prévio trabalhado ou aviso prévio indenizado. O aviso prévio, ele será exigido nas seguintes situações: na dispensa sem justa causa, quando o empregador manda o empregado embora sem justa causa, deve-se emitir o aviso prévio. Na CLT, artigo 487, você vai encontrar informações sobre isso. No pedido de demissão, quando o empregado pede demissão, ele também deve entregar o aviso prévio com 30 dias de antecedência. Artigo 487 da CLT. No acordo mútuo, o acordo mútuo, quando o empregado faz um acordo com o empregador e o contrato é encerrado reciprocamente, ou seja, com o acordo dos dois lados, também cabe aviso prévio. Artigo 484-A da CLT. Na culpa recíproca, quando acontece uma situação em que tanto o empregado como o empregador tem uma culpa com relação à não manutenção desse contrato, também cabe o aviso prévio. Súmula TST número 14. Na despedida indireta, ou seja, quando acontece uma situação em que o empregador ele deixa de cumprir uma obrigação e essa obrigação ela impede que o funcionário continue exercendo suas atividades. Por exemplo, o empregador deixa de fornecer o vale transporte. Dessa forma, o empregado não tem como trabalhar. Por isso, ele pode entrar com pedido de rescisão indireta ou de despedida indireta. Também cabe o aviso prévio. Artigo 483 da CLT. Na concessão na cessação da atividade da empresa. Então, na cessação da atividade da empresa, quando a empresa entra em falência, por exemplo, também deve ter aí o elemento do aviso prévio, deve ter aí a figura do aviso prévio. A súmula TST número 44. Nos contratos por prazo determinado, inclusive o de experiência, na forma do artigo 481 da CLT. O artigo 481 que diz o seguinte: aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Você já sabe que no contrato por prazo determinado, como por exemplo no contrato de experiência, quando o empregador encerra esse contrato antes dele ser finalizado, ele deve pagar 50% do valor das verbas rescisórias, inclusive os 50% do aviso prévio. Porém, o artigo 481 da CLT estabelece a possibilidade de constar nos contratos por prazo determinado a cláusula assecuratória de direito recíproco, que estabelece o pagamento das mesmas verbas rescisórias da rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado por iniciativa do empregado ou mesmo do empregador. Isso significa
significa, ou isso quer dizer, que nos contratos que possuem a cláusula assecuratória de direito recíproco não se aplica a indenização no valor da metade da remuneração que o empregado teria direito até o término do contrato, e sim o valor total. Aviso prévio trabalhado. O aviso prévio trabalhado é concedido por uma das partes, ficando determinado, neste caso, que o empregado trabalhará durante todo o período do aviso prévio, exercendo normalmente as suas atividades habituais. Artigo 487 da CLT. O aviso prévio trabalhado é aquele aviso prévio onde fica determinado que o empregado ele vai exercer as suas funções até o final do aviso. O aviso é de 30 dias. Então, o aviso prévio trabalhado é um documento que formaliza que esse empregado não vai ser indenizado pela sua saída, ou seja, esse aviso prévio ele não vai ser indenizado, esse aviso prévio ele vai ser trabalhado, e o aviso prévio trabalhado é um documento que formaliza essa situação.